Já se sentiu perdido em meio ao turbilhão de notícias sobre crises econômicas globais, sem conseguir discernir o verdadeiro impacto de decisões políticas tomadas a quilômetros de distância? As sanções econômicas, instrumentos complexos que buscam moldar a conduta de nações inteiras, ressoam em cada detalhe do seu dia a dia, desde a inflação nos produtos básicos até a segurança do seu emprego. Desconsiderar a relevância das sanções é ignorar uma força motriz que dita os rumos do mundo. Como, precisamente, essas medidas afetam a sua vida? De que forma um ato normativo emitido em outro continente pode influenciar diretamente suas finanças e o futuro da sua família? A compreensão da complexa rede de sanções econômicas é vital para navegar no mundo moderno com perspicácia e estar preparado para os desafios que surgirem. Imagine possuir a capacidade de interpretar as notícias com clareza, prever as oscilações do mercado e construir opiniões sólidas sobre os acontecimentos globais. Através de uma análise profunda e acessível, desvendaremos os intricados mecanismos por trás dessas ferramentas de pressão, revelando como elas impactam o comércio internacional, o fluxo de investimentos e a qualidade de vida de inúmeras pessoas. Prepare-se para embarcar em uma jornada esclarecedora pelos cenários da geopolítica, onde informações precisas se misturam com relatos humanos, expondo o sofrimento e a capacidade de superação de comunidades atingidas. Ao concluir essa análise, você estará equipado com conhecimento fundamental, capaz de aprimorar sua percepção do planeta e capacitá-lo a fazer escolhas mais conscientes. Descubra os segredos das sanções econômicas e tome as rédeas da sua compreensão do cenário internacional. Diante de um mundo globalizado e de economia interconectado, entender as engrenagens que movem as relações internacionais é mais crucial do que nunca. As sanções econômicas, antes vistas como meras ferramentas de coerção política, revelam-se hoje como forças capazes de remodelar economias inteiras e impactar a vida de milhões de pessoas, como observado na Venezuela, Cuba e Irã. Mas por que essa crescente relevância? A resposta reside na crescente interdependência global. Cadeias de suprimentos complexas, mercados financeiros interligados e fluxos de capitais transfronteiriços tornam os países mais vulneráveis a pressões externas. Sanções, outrora aplicadas de forma isolada, reverberam agora por todo o globo, afetando desde empresas multinacionais até o pequeno comerciante local. A falta de compreensão sobre os mecanismos das sanções gera um problema crucial: a incapacidade de interpretar criticamente os eventos internacionais. Confundimos causa e efeito, atribuímos culpas equivocadas e, em última instância, perdemos a capacidade de participar ativamente do debate público. Visualizar, por exemplo, um mapa-mundi destacando os países sujeitos a sanções e os fluxos comerciais interrompidos ajudaria a ilustrar essa complexa interconexão. Este vídeo surge como resposta a essa necessidade premente. Desmistificaremos os conceitos fundamentais, como embargos, tarifas e restrições financeiras, mostrando como eles se traduzem em impactos concretos. Abordaremos desde a imposição de sanções até suas consequências a longo prazo, analisando como elas afetam o comércio, o investimento e o bem-estar social. Ao final, você estará apto a navegar com segurança no complexo cenário global, compreendendo o papel fundamental das sanções econômicas na política internacional. Dominar as sanções te empodera. Inscreva-se para mais insights e junte-se à nossa comunidade nos comentários. Compartilhe suas experiências, questione e enriqueça a discussão. Sua participação ativa é crucial para aprofundarmos juntos este tema complexo e fundamental. Sua voz importa. Para compreender o impacto das sanções, é crucial identificar seus tipos e mecanismos. Embargos comerciais, por exemplo, restringem a importação e exportação de bens, afetando diretamente a disponibilidade de produtos e, consequentemente, os preços. Imagine um embargo à exportação de petróleo. O preço da gasolina dispara, impactando o transporte e a inflação como visto quando houve um embargo no Irã. E se você quiser saber mais a respeito de como a geopolítica mundial afeta o preço dos combustíveis, ao final do vídeo deixarei no card um vídeo onde falo especificamente sobre isso. Restrições financeiras, por sua vez, limitam o acesso a mercados de crédito e investimentos. Empresas de um país sancionado enfrentam dificuldades para obter financiamento, prejudicando seu crescimento e a geração de empregos. Visualize uma empresa brasileira tentando expandir suas operações em um país alvo de sanções. O acesso a empréstimos internacionais se torna um obstáculo quase intransponível. O bloqueio de ativos congela contas bancárias e propriedades de indivíduos e entidades ligadas ao governo sancionado. Isso dificulta a realização de transações financeiras e impede o acesso a recursos essenciais. Pense em um cientista de um país sancionado impedido de participar de conferências internacionais devido ao bloqueio de seus fundos. Para aplicar esse conhecimento,
Acompanhe as notícias sobre sanções, identifique os países envolvidos e analise os possíveis impactos em diferentes setores. Consulte fontes especializadas em economia internacional e geopolítica para obter informações detalhadas. Ao entender os mecanismos e as consequências das sanções, você estará mais preparado para interpretar os eventos globais e formar opiniões embasadas. O objetivo é equipá-lo com as ferramentas necessárias para navegar criticamente no complexo cenário das relações internacionais. A crescente instabilidade geopolítica mundial transformou a compreensão das sanções econômicas em algo essencial. O aumento de conflitos e disputas comerciais representa um sinal de alerta. As sanções se tornaram um instrumento cada vez mais comum na política internacional, com impactos nas cadeias de suprimentos, nos mercados financeiros e na própria estabilidade econômica global. Ao final deste vídeo, deixarei uma recomendação de um vídeo onde falo sobre 5 conflitos atuais que estão devorando seu dinheiro. O principal problema reside na dificuldade em interpretar esses acontecimentos. Em um mundo que muda constantemente, somos inundados por informações incompletas e, muitas vezes, tendenciosas. A dificuldade em entender os mecanismos das sanções nos impede de analisar criticamente as notícias e formar opiniões bem fundamentadas. Basta observar a crise energética mundial. As sanções aplicadas a nações produtoras de petróleo e gás, como a Rússia, afetam diretamente o preço dos combustíveis, impulsionando a inflação e pesando no orçamento das famílias. Ou as barreiras comerciais que dificultam a importação de itens básicos, gerando escassez e elevando o custo de vida. Esses são exemplos claros de como as sanções se refletem em nossa rotina. Compreender as sanções é urgente, pois elas influenciam o futuro da economia global e impactam diretamente nossas vidas. Desconhecer essa realidade significa renunciar à capacidade de entender o mundo e tomar decisões com conhecimento de causa. É fundamental suprir essa falta de conhecimento para navegar com segurança no complexo cenário internacional e defender nossos interesses. A hora de agir é agora, antes que as ondas das sanções nos atinjam de forma irreversível. Para navegar no complexo mundo das sanções, é fundamental dominar alguns conceitos-chave. Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre os diferentes tipos de sanções. Os embargos comerciais, como vimos, restringem o comércio de bens e serviços com o país, mas existem também sanções financeiras, que limitam o acesso a mercados de crédito e investimentos. As sanções podem ser unilaterais, impostas por um único país, ou multilaterais, aplicadas por um grupo de nações ou organizações internacionais, como a OTAN e União Europeia. A eficácia de uma sanção depende, em grande parte, do apoio internacional que ela recebe. Uma sanção multilateral tem maior peso, pois dificulta que o país-alvo encontre alternativas comerciais ou financeiras. Outro conceito importante é o de sanções inteligentes, que visam indivíduos ou entidades específicas ligadas ao regime-alvo, em vez de afetar toda a população. Essas sanções, como o congelamento de ativos de líderes políticos ou grandes empresários, buscam minimizar o impacto humanitário e maximizar a pressão sobre o governo. Mas como as sanções são aplicadas na prática? Geralmente, um país ou organização emite um decreto ou resolução que estabelece as restrições e define as condições para o seu levantamento. As empresas e instituições financeiras são então responsáveis por cumprir as sanções, sob pena de sofrerem multas ou outras penalidades. Visualizar um diagrama mostrando os diferentes tipos de sanções e seus mecanismos de aplicação poderia facilitar a compreensão. Ou um gráfico comparando a eficácia de sanções unilaterais e multilaterais em diferentes contextos históricos. É importante lembrar que as sanções são apenas uma ferramenta de política externa, e sua eficácia depende de uma série de fatores, incluindo a credibilidade da ameaça, a vulnerabilidade do país-alvo e a capacidade de contornar as restrições. Será que as sanções são sempre a melhor solução? Essa é uma questão que exige uma análise cuidadosa e um debate aprofundado para chegar à sua resolução. Compreender as sanções é crucial, mas como aplicar esse conhecimento no dia a dia? Imagine que você é um analista de investimentos avaliando o risco de investir em uma empresa que opera em um país sujeito a sanções. Você precisa considerar o impacto das restrições comerciais, financeiras e de investimento na lucratividade da empresa. Nesse cenário, você analisaria a dependência da empresa de importações e exportações com o país sancionado. Avaliaria também o acesso da empresa a crédito internacional e a capacidade de repatriar lucros. Além disso, verificaria se a empresa está em conformidade com as sanções, para evitar multas e outras penalidades. Outro exemplo, você é um jornalista investigando o impacto das sanções sobre a população civil de um país. Você precisa coletar dados sobre a disponibilidade de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais.
Entrevistar pessoas afetadas pelas sanções e analisar os efeitos na saúde, educação e bem-estar social. Um dos desafios ao analisar as sanções é a dificuldade de obter informações precisas e imparciais. Muitas vezes, os governos e as organizações internacionais têm seus próprios interesses e podem distorcer os fatos como bem entenderem. Por isso, é importante consultar diversas fontes e analisar os dados criticamente para chegar em uma conclusão. Para superar esse desafio, busque informações em fontes independentes, centros de pesquisa acadêmica e meios de comunicação internacionais. Compare os dados de diferentes fontes e considere os possíveis vieses. Ao fazer isso, você estará mais preparado para formar uma opinião informada sobre as sanções e seus impactos. O objetivo é usar o conhecimento para promover um debate público mais amplo e responsável. Atingir um nível de compreensão que vá além do básico requer avaliar os desdobramentos secundários e as consequências não planejadas das sanções. O caso do Irã é um excelente exemplo. As sanções impostas pelo Ocidente, apesar de terem como alvo principal o programa nuclear, acabaram incentivando o desenvolvimento de uma economia de resistência, com fortalecimento de setores informais e um aumento na dependência de parceiros comerciais alternativos, como a China, demonstrando uma resiliência inesperada. Outro caso importante é o da Venezuela, onde as sanções americanas exacerbaram uma crise humanitária já existente e contribuíram para o êxodo em massa de venezuelanos para países vizinhos, agravando a instabilidade regional. Esses casos ilustram como as sanções podem gerar resultados complexos e imprevisíveis, frequentemente opostos aos objetivos inicialmente previstos. Portanto, a análise da eficácia das sanções deve considerar não apenas os resultados imediatos, mas também os efeitos a longo prazo sobre a economia, a sociedade e a estabilidade política das nações envolvidas. Uma compreensão aprofundada exige uma perspectiva abrangente e crítica, que vá além da simples análise de dados quantitativos e incorpore as dimensões humanas e sociais dos conflitos, reconhecendo que as sanções são ferramentas de política com impactos profundos e nem sempre controláveis. Estudos do Peterson Institute for International Economics revelam que, em média, as sanções econômicas têm uma taxa de sucesso de apenas 30% em alcançar seus objetivos declarados. Essa estatística alarmante destaca a importância de uma análise cuidadosa antes da imposição de sanções, considerando seus potenciais efeitos colaterais. Pesquisas da ONU demonstram que as sanções podem ter um impacto desproporcional sobre os grupos mais vulneráveis da população, como crianças, mulheres e idosos. Em países com sistemas de saúde frágeis, as restrições à importação de medicamentos e equipamentos médicos podem levar a um aumento da mortalidade infantil e à deterioração das condições de saúde. Um relatório da Anistia Internacional documentou casos de violações de direitos humanos decorrentes da aplicação de sanções, incluindo restrições à liberdade de expressão, ao acesso à informação e ao direito a um julgamento justo. Esses exemplos reforçam a necessidade de monitoramento e avaliação contínuos das sanções, para garantir que não violem os direitos humanos e o direito internacional humanitário. Um estudo de caso sobre o impacto das sanções ao Iraque na década de 1990 revelou que, embora as sanções tenham enfraquecido o regime totalitário e abusivo de Saddam Hussein, que facilitou sua queda, também causaram um sofrimento generalizado à população, levando a um aumento da desnutrição infantil e à deterioração dos serviços básicos. Para uma compreensão completa, visualize o mapa mundi mostrando os países com maior número de sanções impostas e os indicadores de desenvolvimento humano nesses países. Ou um gráfico comparando a taxa de sucesso das sanções em diferentes regiões do mundo e em diferentes contextos políticos. A análise crítica e informada é essencial para avaliar o papel das sanções na política internacional e seus impactos sobre a vida das pessoas. Considerando a complexidade inerente às sanções, a dúvida que surge é: como transformar esse conhecimento em ação concreta? A resposta está na habilidade de analisar informações de forma crítica, identificando vieses e avaliando os impactos das sanções em cenários diversos. É crucial lembrar que, conforme estudos apontam, apenas cerca de 30% das sanções atingem os objetivos planejados, o que reforça a importância de uma análise aprofundada antes de qualquer tomada de decisão. Para tanto, é essencial acompanhar as notícias sobre sanções, buscando fontes variadas e confiáveis. Avalie os argumentos que defendem e que se opõem à aplicação de sanções, ponderando os possíveis efeitos sobre a economia, a sociedade e os direitos humanos. Verifique a credibilidade das fontes e os eventuais interesses em jogo, buscando sempre a imparcialidade. Ademais, procure compreender o impacto das sanções em diferentes setores e regiões do planeta. De que maneira elas afetam o comércio, os investimentos, o emprego e a qualidade de vida das pessoas? Como contribuem para a estabilidade ou instabilidade política? Ao responder a essas questões,
você estará melhor preparado para formar uma opinião consistente e participar ativamente do debate público sobre as sanções, contribuindo para uma discussão mais informada e responsável. Ecoando as palavras de um renomado especialista em política internacional, as sanções são instrumentos poderosos, mas sua utilização exige responsabilidade e um conhecimento claro de seus potenciais desdobramentos. Ao empregar esse conhecimento de maneira crítica e consciente, você estará colaborando para a construção de um mundo mais justo e equilibrado, onde as decisões sobre sanções sejam tomadas com maior discernimento e responsabilidade. Em resumo, investigamos os mecanismos, efeitos e desafios das sanções econômicas, desde os embargos comerciais até as restrições financeiras. Observamos como essas ferramentas da política internacional influenciam o comércio, o investimento e a vida de milhões de pessoas, com frequência de maneira não intencional. A compreensão desses efeitos é fundamental para a construção de uma opinião fundamentada e para a participação no debate público. Os próximos passos são bem definidos. Acompanhe as notícias sobre sanções, realize análises críticas das informações e avalie os possíveis impactos em diferentes cenários. Consulte fontes diversas e fidedignas, buscando informações imparciais e dados concretos que deem suporte às suas conclusões. Avalie os argumentos a favor e contra a aplicação de sanções, considerando os aspectos econômicos, sociais e, principalmente, humanitários, que muitas vezes são negligenciados. Ao empregar esse conhecimento, você estará mais capacitado para tomar decisões conscientes como cidadão, investidor, profissional ou líder em sua área de atuação. Poderá avaliar os riscos e as oportunidades de investir em países sob sanções, influenciar as políticas públicas e defender os direitos humanos, contribuindo para um mundo onde a justiça e o equilíbrio prevaleçam. O momento de agir é agora e a mudança começa com a informação. Compartilhe esse conhecimento com amigos e colegas, participe ativamente de debates e fóruns online e cobre de seus representantes a adoção de políticas externas mais justas e responsáveis, que considerem o bem-estar de todos. Unindo forças, podemos construir um mundo mais promissor e equitativo. Ao ponderarmos sobre as complexidades que permeiam o universo das sanções econômicas, uma percepção crucial se destaca. Elas representam ferramentas de poder capazes de direcionar destinos e remodelar cenários globais. Contudo, sua eficácia e legitimidade dependem intrinsecamente da nossa aptidão em compreendê-las com senso crítico e de empregá-las com a devida responsabilidade, avaliando suas ramificações em todos os níveis. Diante disso, o convite é para que você aplique ativamente o conhecimento recém-adquirido, questionando as narrativas predominantes e buscando uma perspectiva mais abrangente e imparcial. Explore as intrincadas relações existentes entre economia, política e direitos humanos, e contribua para o debate público com argumentos sólidos e uma atenção especial às consequências que as sanções podem acarretar na vida das pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Tenha sempre em mente que o conhecimento é o alicerce da transformação. Ao compreendermos os mecanismos que regem o mundo, fortalecemos nossa capacidade de construir um futuro mais justo e equitativo para todos, onde o bem-estar coletivo seja priorizado. Que sua jornada de aprendizado continue a se expandir e que você se torne um agente de transformação em um mundo cada vez mais complexo e interligado, onde a colaboração e o respeito mútuo sejam os pilares da sociedade. Afinal, a responsabilidade de edificar um amanhã melhor é compartilhada por cada um de nós. Como prometido, no card que está aparecendo na sua tela estará disponível os 2 vídeos que comentei, clique já e assista.